Olá, doutores! Estamos de volta. Vamos agora um assunto bem sério, um assunto do momento, né? Que é essa parte da economia, esse boom que deu aí de ontem para hoje, tudo mudou, estava indo tudo tão na paz, né? E agora deu uma reviravolta e nada mais do que justo, nada mais do que melhor para orientar a gente, um economista para poder falar para nós dentistas. E o interessante do João, né, que é o nosso economista João Mamed, que vai vir falar com a gente, é que ele é casado com uma dentista, tá? A Monique Mamed está nos nossos grupos aí também. É bem interessante porque ele vive a realidade também de um dentista, né? Eu estava conversando com ele também mais cedo em box. Tem bastante gente da área da saúde, médicos, enfim, vai poder colaborar e nos ilustrar como que está o mercado, né? O economista vai saber melhor que ninguém. Ele que trabalha também para uma instituição financeira nas consultorias. Enfim, vem muito assunto bom por aí, tá? Eu sei que vai ter várias perguntas, vão ter várias perguntas, tá? Vamos tentar responder mais no final, mas pode ir mandando. Vamos mandando porque essa live é para vocês, ela é para nós. A gente precisa de esclarecimento, tá ok? Vamos ver se ele já está aqui. Parará, parará, parece que... Ó, João, vamos ver se já solicitou. Não, ainda só tá a Ivana. Vê se o João apertou o solicitar para participar aí, Monique, ajuda a gente aí. Se não tiver aparecido solicitar, sai da live e volta que vai aparecer um solicitar junto aqui com as perguntas, que vai ser bem interessante. Ó, o pessoal precisou de carro, pessoal, aí, ó, lá em Orlando, da Facility Rent-A-Car. Cadê? Ah, o meu amigo aqui, ó, chegou. Vai pesar. Hoje só tem chegando. Vamos ver. O horário da live é um horário pesado. Tem muita live. A conexão pode dar uma... Olá, olá! E aí? Fala, João. Oi, Monique. A Monique tá aí, né? Pode ficar aí do ladinho, Monique. Você vai aparecer. Pode chamar aí. Não, não Fala, chama João. não. Um prazer, Chama não, tá tranquilo. um prazer estar falando contigo aí agora pessoalmente pela primeira vez. A gente conversou algumas vezes, né? E aí, meu caro, apresente-se. Quem é o João Mamed, economista, consultor? O que que o João faz para o pessoal entender aí um pouco do seu trabalho? Bom, obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado pela oportunidade aí. Para mim também é sempre um fórum interessante falar com gente que não é do meu convívio, que, enfim, não necessariamente trabalha em alguma coisa relacionada ao que eu faço. Eu tenho em casa, obviamente, um exemplo da comunidade de vocês, né? Mas para mim é sempre bom falar com pessoas diferentes, né? Para aprender coisas diferentes. Então, eu sou economista, formado em economia, com mestrado em economia também, economia e finanças. Trabalho no mercado financeiro há um pouco mais de 13 anos. Tá? Então, praticamente a minha carreira inteira foi no mercado financeiro. Bem no comecinho eu atuava como economista puro mesmo, mas logo nos primeiros anos eu já desvirtuei um pouquinho, fui mais pelo lado das finanças. Tá? Então, hoje já desde 11, 12 anos eu trabalho com investimentos, mas economia está presente na minha vida, tanto que na minha formação de mestrado decidi por fazer economia também, economia e finanças, que acho que foi muito importante no mestrado que eu fiz há pouco tempo para poder resgatar muito do que eu aprendi lá atrás, né? Eu sou formado aí há 14, 15 anos, então muita coisa estava adormecido por eu não trabalhar no dia a dia e eu uso muito, embora eu não trabalhe diretamente como economista, eu convivo com economistas o tempo todo e uso muito do meu aprendizado para poder desenvolver o meu trabalho na área de finanças, né? Que acho que é fundamental, uma coisa é extremamente correlacionada com a outra. Então, é basicamente isso. Nesse mercado de finanças agora está todo mundo migrando para lá, tem um monte de dentista se aventurando e para o economista é lógico que ele está sempre um passo mais à frente. Mas vamos ao que interessa, porque nós temos assunto demais e uma hora acaba ficando tempo reduzido, né?
De ontem para hoje, né? Uhum. Tanto que eu te chamei ontem para essa live, era meia-noite praticamente, que eu mandei mensagem para a Monique. Então, de ontem para hoje, eu falei, gente, vamos pôr um economista para falar para a turma, porque a coisa meio que desvirtuou um pouquinho. Estava todo mundo na mesma toada, agora ficou muito polarizado, né? Foi cada um para o canto e para onde que a gente vai. Como que o mercado reagiu após o pronunciamento tanto do nosso presidente, agora também teve um outro pronunciamento que tem um pouco mais de uma hora, mas já teve alguma especulação. Como que o mercado reagiu a tudo isso? Tá bom, legal. Acho que uma coisa importante aqui, Guilherme, da gente ter em mente é que tudo que vem acontecendo aí já de um bom tempo para cá no Brasil, né, não é desse ano, faz alguns anos, e agora não é diferente nessa situação, tá virando algo político sempre. Então, politizando demais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai tomar as nossas decisões, né, seja quais forem, porque tudo virou muito político, virou uma briga política. Então, hoje você tem, nesse caso, por exemplo, o presidente, de uma certa forma, tentando colocar a culpa de um desemprego que provavelmente vai vir na conta do vírus, e aí está jogando meio que a responsabilidade para os governadores que fizeram as restrições, e está na mão dos governadores, né, fazer os fechamentos dos estabelecimentos e tudo mais. Então, eles preventivamente fizeram, pelo menos na maioria dos estados. O presidente acho que está, de uma certa forma, tentando jogar essa responsabilidade para tirar um pouco do peso da economia, da letargia da economia que já estava acontecendo e que provavelmente vai se agravar agora. Então, jogando essa responsabilidade na conta dos governadores, e os governadores, de uma certa forma, se protegendo, adotando um discurso mais conservador e jogando na conta do presidente esse discurso irresponsável de você liberar no momento que a pandemia está apenas começando no Brasil, né? Então, eu vejo, como eu te falei, uma politização muito grande nesse episódio. E acho que a gente, como sociedade, mais uma vez, a gente precisa ter um pouquinho de calma e tentar ter um pouco de serenidade para desenvolver as nossas convicções e tomar as nossas decisões, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente. Minha assessora está arrumando aqui o foco na câmera. É a produção, produção! Ô, produção! Ô, produção! Porque assim tá melhor. Ajuda aí, velho. Tava cortando a cabeça dele. Então... Tá certo. Não, tá brincando aqui. A minha produção já veio, tá vendo, né? Já veio também, né? Equipe engajada é sensacional, sensacional. Pois é. Pois é, então... mas realmente esse momento, né, que o país, não quero discutir política e tudo, eu, particularmente, a minha opinião, achei que ontem foi muito precipitado, porque estávamos começando a acostumar com a ideia da quarentena, ao meu ver, o terceiro dia, né, era o segundo dia ontem, porque sábado e domingo não conta, é final de semana, era um final de semana que todo mundo não podia sair, mas várias pessoas já não saem mesmo. Então, enfim, mas não é esse o ponto que a gente quer chegar. Eu queria só trazer, exatamente, eu queria trazer justamente esse ponto para colocar a minha visão de que, de novo, a gente precisa tomar cuidado com os vieses políticos que existem nos discursos de um e de outro, né? O que eu acho, assim, pouco se sabe sobre esse vírus, eu não sou da área da saúde, então eu tenho muito pouco embasamento, vocês são muito mais experts do que eu para falar, eu sou de uma família de médico, então eu escuto muita coisa, tenho uma dentista do meu lado 24 horas do dia praticamente, agora 24 horas do dia, né? Que também tem um pouco de conhecimento nessa área. Então, o que eu vejo assim, muito pouco se sabe sobre o vírus. Não dá para a gente tomar nenhuma decisão e ter uma visão clara de que o vírus vai contaminar e matar muita gente. A gente não sabe. A única coisa que acho que está claro é que ele se espalha muito rápido. E essa disseminação está panicando todo mundo, né? Acho que os mercados têm reagido muito nessa esteira. O que a gente tem visto é diferente, por exemplo, de crises anteriores. Eu passei pela crise de 2008, seguramente foi a maior crise que eu vi estando dentro do mercado financeiro, né? E ali você tinha um problema muito grande, tinha uma incerteza muito grande, mas você sabia aonde que era possível chegar. E você teve atitudes dos governos rápidos que acabaram, de uma certa forma, amortecendo.
Agora, a incerteza é tão grande que assim, a volatilidade que a gente está vendo no mercado financeiro é muito grande, muito maior do que foi em 2018, em 2008, perdão. Em 2008 a gente viu uma correção grande, mas, de novo, com bastante volatilidade, mas menos do que a gente está vendo agora. Então, isso preocupa. Existe um grau de incerteza muito, muito grande. Não, isso é para todo mundo. Eu fico extremamente impressionado, né, como que existem os experts no assunto. Só que ninguém passou por uma pandemia. Exatamente. Eu fico abismado como uma pessoa fala das estratégias nesse momento, como que a gente vai sair bem, sair mal. Não sabe, gente. Tá todo mundo no mesmo barco, mas todo mundo quer pegar carona, né, e sobressair com teorias e tudo mais, enfim. Você comentou comigo que teve, logo no início, né, desse papo de quarentena, quando a crise começou a instalar no país, você teve uma ligação, um contato com o diretor de um hospital que, para mim, é o maior hospital do Brasil, pode estar entre os 2, 3 maiores hospitais do Brasil, com certeza. Qual que foi a preocupação, qual que foi o assunto que você teve com esse diretor desse hospital que ele te pontuou? Então, acho que, dado o grau de incerteza e acho que a precaução que a gente tem que ter, porque o vírus pode ser muito mais letal do que a gente imagina, dado que está no começo dessa pandemia, eu acho que é fundamental a visão deles, da comunidade, de grande, é difícil a gente generalizar, mas de grande parte da comunidade médica e essas pessoas do alto escalão da comunidade médica, é de que a gente tem que insistir na quarentena. Tá? Insistir no isolamento, pelo menos num primeiro momento. Se a gente pegar o que está acontecendo na China, que foi a origem do vírus, o primeiro país que teve a pandemia, o isolamento, ainda assim, eu quero fazer o disclaimer aqui de que dados na China são muitas vezes pouco confiáveis, mas é a informação que a gente tem, infelizmente. Trabalhando com a informação que a gente tem, a gente começa a ver que depois de mais de um mês de quarentena, e lá a quarentena funciona para valer, porque lá o governo tem um controle muito forte e conseguiu fazer com que a quarentena realmente tivesse uma eficácia grande, metrôs vazios, os estabelecimentos realmente fechados, quer dizer, todo mundo ficou em casa mesmo, não é que nem aqui que é uma pseudo-quarentena, porque a gente vê, infelizmente, muita gente achando que a gente está de férias indo para a praia, né, frequentando parques. Então, lá se tem um controle muito grande. A gente começa a ver agora, depois de um pouco mais de um mês, os dados de contaminação começando a se estabilizar. Tá? É cedo para tirar qualquer conclusão, mas a gente começa a ver uma inflexão nessa curva de contaminação. Se vai perdurar ou não, não sei. Se vai ter uma nova onda depois que a quarentena for flexibilizada, não sei. Mas o ponto a quarentena aparentemente trouxe um efeito positivo. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. A gente, aqui, como você falou, fazem 3, 4 dias que a gente começou a quarentena e já está essa confusão toda, gente querendo sair para ir no shopping, para ir para qualquer lugar, voltar para o trabalho. Eu acho um pouco complicado. Né? Então, na minha percepção, eu acho que a gente precisaria insistir um pouco mais até que a gente comece a ver uma melhora desses índices de contaminação. E, em paralelo a isso, eu acho que existe um trabalho do governo que precisa ser feito, e aí a gente até pode entrar nesse tema um pouquinho maior, que acho que tem informações muito boas que vão ser divulgadas aí nos próximos dias, né? O governo tem sinalizado, que o governo vai tomar certas atitudes, certas iniciativas, e vai vir um pacote econômico para conter os efeitos negativos da crise, né? Então, hoje, qual é a situação? Hoje todo mundo quer voltar, porque eu entendo perfeitamente, assim, as pessoas que têm um pouco mais de condição, que podem se resguardar por um tempo e sustentar suas famílias sem precisar se desesperar, estão com a cabeça um pouco mais parecida com a minha. Mas eu entendo também o outro lado das pessoas que precisam trabalhar hoje para comer amanhã. Assim, essa é a realidade de muita gente no Brasil. E essas pessoas estão realmente desesperadas para poder sair. Só que o problema pode ser muito grande. A gente não sabe. Então, de novo, é preciso de uma ação coordenada da sociedade junto com o governo para atender esse tipo de dano, esse tipo de efeito colateral que a paralisação vai ter, para que as coisas se restabeleçam. Sim. Falando um pouquinho... Sim, a recessão,
ela já existe, né? Não é impossível agora falar que não tem, que vai voltar uma rotina normal e tudo mais. Vamos supor que segunda-feira todo mundo volte a trabalhar, não tem uma varinha mágica, porque, pelo menos na classe odontológica, creio eu que os pacientes vão ficar muito receosos de sair para recomeçar um tratamento. A gente vai começar a engatinhar para depois começar a evoluir tudo e até chegar o momento que vai fluir. Na sua visão de economista, né? Esse lockdown vertical, que só para isolar os idosos e tudo, e voltar a trabalhar logo e tal, o que você acha? O que você acha que vai mudar? O que acha que vai mudar? Se isso mesmo acontecer, ou é muito arriscado desandar tudo? Opa! Depois você vem, filha. É muito arriscado a desandar e o rombo da economia ser maior. O que na cabeça do economista, o que passa isso? Então, é uma pergunta que assim, ela é difícil ela não existe uma resposta para eu te dar. Existem simulações de qual pode ser o impacto na economia de paralisação por semana e tudo mais, mas é difícil eu te dar uma resposta porque, do outro lado, a gente também tem que levar, obviamente, nessa conta a equação humana, né? Que a gente não sabe qual que vai ser o efeito colateral de você liberar e todo mundo se contaminar. Eu acho que um ponto importante que você tocou, Guilherme, assim, a crise está dada, tá? Independente da decisão, se liberar amanhã, se a gente começar a voltar, não vai voltar uma normalidade, porque tem muita gente que pensa como eu, por exemplo, e que não vai reestabelecer 100% da sua vida. E vai consumir menos. Eu acho que o estrago está dado, muita gente, infelizmente, vai perder seus empregos. Então, assim, que a gente vai ter um impacto econômico, vai ser. Vai acontecer. Eu acho que nesse momento, assim, a gente precisa, na verdade, ter um pouco de cautela e enxergar o que a gente pode tirar de lição dessa crise, dessa paralisação. Na crise, na verdade, é o momento justamente onde as empresas, e aí eu estou falando um pouco mais do que eu vejo no dia a dia, né? Onde as empresas saem mais fortalecidas, pelo menos as que sobreviverem, que são as boas empresas, né? Esse acho que é o momento, e acho que a mensagem é mais por aí, da gente começar a repensar, é um momento de muita reflexão, da gente começar a repensar no que a gente pode aprender com tudo isso, no que a gente precisa melhorar. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre digo que é fundamental para todo mundo, seja ela uma conversa de bar com amigos, ou seja ela em qualquer fórum, parece uma coisa meio óbvia, mas as pessoas, seja ela em que ramo trabalhar, seja quem for, quais as obrigações que ela tem ou não, precisam fazer uma poupança que dê para sustentar a vida dela e das pessoas que dependem dela durante pelo menos 3, 4 meses. Acho que esse é um ponto de partida mínimo para a gente começar. Parece um negócio muito óbvio que eu estou falando aqui de finanças básicas, mas é óbvio, sim. Mas ninguém tem. Uma porcentagem muito grande das pessoas não faz. As pessoas, na média, no Brasil, são extremamente indisciplinadas financeiramente. E a comunidade médica e de saúde, que eu respeito muito, são pessoas de uma extrema capacidade. Ou como eu falei, sou filho de médico, tenho irmãos médicos, primos médicos, enfim, tenho médico por todos os lados no meu dia a dia. Sou casado com uma dentista. São pessoas extremamente inteligentes, mas quando se trata de finanças, cara, são pessoas extremamente desorganizadas. Não, você já percebeu que médico e dentista tem uma facilidade de gastar 10, 15 mil reais no cartão de crédito, assim, a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque ganha dinheiro, vai lá e paga. Aí deve ter um cartão de 20 conto, paga e tudo mais. Tem a mania de trabalhar na risca, sabe? Porque o dinheiro vai entrar, só que nessa hora que eu acho que assim, vai acabar aprendendo na marra, né? A classe odontológica, a classe médica, o pessoal que recebe, os autônomos que têm um poder aquisitivo, aquela retirada praticamente diária, né? Porque dentista ganha dinheiro todo dia está entrando dinheiro. E quanto mais entra, mais gasta. Dentista se dá o luxo de ser desorganizado financeiramente, porque o dinheiro está entrando, né? Supra as necessidades e tudo mais. E no mercado, quais as ações no momento que você acha, que você disse que vai ter um pacote do governo, né? Mas quais as medidas que podem ser feitas, que poderiam, uma sugestão de um economista, para poder
injetar dinheiro no mercado, porque o Trump está lá falando e acontecendo as loucuras lá, mas ele tem caixa para injetar dinheiro no mercado. Nós estamos aqui embaixo, nós somos primo pobre. Como é que é essa situação? A gente tem uma situação fiscal muito mais frágil que a deles, né? Mas e a gente tem um governo que, em tese, né, pelo menos o ministro da Economia, com certeza que é muito mais liberal. Mas existe uma linha, e acho que é a linha que vai acabar sendo seguida, que diz que durante uma crise, uma recessão profunda, até o mais liberal acaba virando um pouco keynesiano. Keynesiano foi uma linha de pensamento na economia onde o Estado tinha um papel muito mais forte do que dos economistas liberais. O Estado era o indutor do crescimento. E nesse momento, acho que infelizmente vai ser o que vai acontecer. Não tem solução fácil. A gente tem sim uma situação fiscal frágil, mas o governo vai ter que agir e pelo que eu comecei a escutar de sinalização, é algo que é bastante grande. É um pacote bastante grande que vai vir. Eu escutei algo como 600, 700 bilhões de reais. Pra você ter uma ideia, a gente aprovou uma reforma da Previdência que em 10 anos tem um poder fiscal, tem uma potência fiscal de 900 bi a 1 trilhão de reais em 10 anos. E o governo, esse ano aqui, provavelmente vai lançar um pacote aí de 600, 700 bilhões. Quer dizer, 60%, 70% do que vai ser economizado em 10 anos com a Previdência, provavelmente vai ser gasto esse ano aqui para se realmente acontecer. Né? Não tá dado ainda, mas são as conversas que eu tenho escutado. Então, provavelmente vem um pacote bastante grande. E aí, assim, quais vão ser as saídas? As empresas, seja ela de qual tamanho for, pequena, média, grande, vão precisar de crédito. Então, acho que crédito vai ser fundamental, rolar dívida, levantar novas linhas disponibilizar novas linhas de crédito para o pequeno e médio empresário, porque as empresas grandes, de uma certa forma, têm um balanço um pouco mais robusto para aguentar esse momento. Onde está o problema mesmo é na pequena e na média empresa, e o microempreendedor. Então, acho que essa vai ser uma linha que eles vão usar. Pagamento de impostos, acho que o governo vai também adiar recolhimento de inúmeros impostos para autônomos, para pequenos empresários, para médios empresários. Então, acho que vão ser algumas coisas que vão ser feitas e acho que esse é o momento aí, pensando um pouco mais nos autônomos, né, que acho que é boa parte do nosso universo aqui. De novo, para mim é hora de olhar para dentro, pensar no que dá para ser feito. Não adianta desesperar, querer voltar a trabalhar amanhã porque tem paciente se não ganhar dinheiro. Acho que assim, precisa ter essa lição de para a próxima vez, se não tem agora, ter um colchão de liquidez e pensar nisso, que eu acabei de falar, de ter 3, 4, 5 meses de liquidez para poder, no momento de pânico como esse, ter uma certa tranquilidade para poder pensar no que vai ser feito. E, nesse momento de crise, tentar justamente se valer dessas coisas que o governo provavelmente vai oferecer, seja crédito, seja o que for, para poder sobreviver. Porque a crise assim, eu já vi algumas, eu não sou tão velho assim, mas eu já vi algumas crises, e todas as que eu vi, elas começaram, elas tiveram uma duração e elas passaram. Um pouco mais demorada, um pouco menos demorada, um pouco mais severa, um pouco menos severa, mas elas vão passar. Assim, nós estamos, infelizmente, entrando em mais uma, mas ela vai ter uma duração. Espero que não muito grande, espero que seja uma recuperação em V, como a gente diz na economia. Né? Você tem a recuperação em U, que você faz um vale e aí ela, por um período ela continua numa depressão e depois volta, que não é a desejável. Na verdade, a gente espera que seja um V. Ela cai e recupera rápido. E aí vai demanda do governo, que obviamente acho que está criando um pacote aí para poder ajudar, demanda da sociedade, enfim. Acho que são várias coisas que vão permitir, possivelmente, a gente ter uma recuperação forte. E nesse momento, como eu falei, se valer disso tudo para poder não se desesperar, querer voltar no primeiro momento a trabalhar, justamente porque assim, a gente conhece muito pouco sobre o vírus, sobre a pandemia, sobre os efeitos que ela podem ter. Cara, essa hora, de verdade, eu com uma filha de 1 ano e pouco de idade, minha esposa, eu não vou querer voltar a me expor para poder contaminar. Ah, mas a letalidade é muito baixa, só morre gente mais velha. Não é bem assim, morre muito mais gente velha, óbvio, mas ela acomete também pessoas mais novas e tem casos de pessoas, não é o comum, mas existem casos de pessoas mais novas, sem tantos problemas de saúde, que acabaram morrendo. Eu não quero ser essa estatística, entendeu? Então, assim, eu não vou
Hoje, por coincidência, eu tenho uma paciente que ela mora no estado de Nova York, ela me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem aqui e tudo mais. Uhum, E eu perguntei a ela, e aí, por aí, como é que tá? Meio que tentando sondar, né? Como é que tá, porque o Trump tá mandando voltar. Você, não é bem assim, não. Tá, o uhum, governador daqui tá vetando, tá indo na é, contramão. O marido dela trabalha no hospital, porque está trabalhando de 15 a 16 horas. Chega em casa, tem um processo de higienização para ele entrar dentro de casa, depois. Enfim, lá não tá esse papo que é só idoso, tá? Pelo menos uhum, lá em uhum. Nova York. Mas, né? E a gente também, eu não sei se você chegou a acompanhar, ou a Monique comentou com você, eu fiz uma live com uma dentista da China. Ontem a gente fez uma live com uma dentista da Da Itália. Itália. Uhum, Todo mundo parou, né? Eu tô achando que na hora que chegou nos Estados Unidos, quer bater de diferente, tá? Esse é o meu ponto de vista. uhum, Mas, se tiver que voltar, se tiver alguma estatística, algo mesmo com embasamento, uma teoria legal, tudo bem, né? Eu acho que não pode ser só no calor da emoção, né? E sim. por isso que nós estamos aqui batendo papo, porque eu quero saber se isso vai surtir um efeito no mercado. O mercado está cobrando isso, né? Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, ou não é bem assim, né? É, Nós tem. já estamos atolados já. Como é que é? Uhum, é. Não, acho que tem, perfeito, acho que tem essa cobrança sim. Você tem os dois extremos, né? E para mim o equilíbrio está sempre no meio. Eu sou dessa teoria, assim, você tem gente que quer que volte amanhã e é daquela ideia que a Inglaterra, na verdade, adotou no primeiro momento, que era contamina metade da população, o vírus passa, todo mundo cria anticorpo. Eu acho que é extremamente perigoso, tanto que a Inglaterra começou nesse caminho, já deu passos para trás, já Sim. começou a impor restrições, então assim, eu não acho que é por aí. Ao mesmo tempo, não é viável, né, e você tem um prejuízo econômico e consequentemente, social muito grande de fazer uma quarentena muito demorada. Olha só, se a gente ficar 2, 3 meses em quarentena com o varejo todo parado, vai ter demissão aos montes no Brasil. A gente começa a ver pessoas em situação de extrema pobreza, o Brasil foi muito bem sucedido nos últimos anos em trazer muita gente para cima da linha da pobreza. Acho que essa equação começa a se inverter quando a gente começar a ter essas demissões, né? Enfim, a recessão traz de novo muita gente para baixo da linha da pobreza, e isso vai acarretar em problemas, obviamente, de pessoas sem dinheiro para comer, para necessidades básicas, mais do que já tem, e também violência. Assim, essa é uma das coisas que mais me preocupa no Brasil, acho que todo mundo, basicamente, né, da sociedade, é a questão da violência. Recessão, eu sou da teoria de que tem um viés um pouco mais liberal. E eu sou da teoria de que o maior método, né, a maior política para você combater a pobreza é crescimento econômico. Não adianta fazer Bolsa Família, isso é paliativo, eu não sou contra o Bolsa Família. É melhor eu fazer esse parênteses aqui para ninguém achar que eu sou um cara que não tem preocupação com o social, nada disso. Sou a favor do Bolsa Família, mas eu acho que ele não é a solução, ele é um paliativo para a gente atender necessidades básicas de algumas pessoas, e para mim o crescimento econômico é o que vai trazer o enriquecimento da população e fazer com que todo mundo melhore de vida e que os índices de criminalidade também caiam. E o inverso é verdadeiro. Quando você tem uma recessão, os índices de criminalidade vão subir. Então, assim, quanto mais grave for a recessão, pior vai se tornar a violência, que já é um problema grande aqui no Brasil. Então, essa é uma outra preocupação que eu também tenho, né? Então, a gente começa a ter justamente esse questionamento, esse dilema, assim, quanto tempo pode durar? Eu também sou da ideia de que, assim, não é porque eu estou falando aqui que eu não acho que tem que sair agora, que eu acho que tem que durar 2 meses, 3 meses a quarentena. Não é sustentável. Não é sustentável. Mas eu acho que, de novo, voltando àquele ponto inicial, como a gente começa a ver que a quarentena na China, que está durando mais de um mês, que começa a ser flexibilizada aos poucos, também não é uma flexibilização de uma hora para outra 100%. Começa a se flexibilizar aos poucos. Você começa a ver uma curva de contaminação das pessoas desacelerar, não começou a cair, mas começou a desacelerar, é um sinal para mim de que existe um efeito positivo na quarentena, no lockdown que foi feito. Então, a gente começou, mais uma vez voltando aqui no nosso ponto, né?
Cara, quantos dias? 5, 6 dias que a gente está trancafiado em casa, que o comércio fechou. Sim, começou agora, entendeu? Então, eu acho que não é hora para o desespero. Acho que a gente ainda precisa de mais um tempo para esse efeito começar a surtir e a gente poder começar, aos poucos, fazer uma flexibilização do lockdown junto de novo, com o pacote do governo, que, mais uma vez, eu posso falar aqui e não sai nada, mas pelo que eu escutei, virá, tá? E vai ser bem relevante. Porque até o que o governo fez até agora foi praticamente chover no molhado, né? No meu caso, que eu sou do Simples, faço do Simples Nacional, prorrogou por 3 meses, 2 meses, não sei ao certo, o imposto para pagar lá na frente. Beleza, mas eu não estou tendo faturamento, né? Então, como é que eu vou prorrogar um imposto que eu não vou emitir? Não vou ter nada para emitir. Então, assim, a gente precisa de algo mais que ampare melhor o pequeno empresário, tá? O microempreendedor, porque é a base, é o que carrega esse país nas costas. E eu tenho para mim que todo esse discurso que está sendo no momento, tá? Isso é só uma percepção, não é visando o pequeno empresário, tá? Eu acho que não é mandando o comércio voltar. Isso é uma pressão muito mais forte que vem em cima do governo, e o governo já demonstrou que ele não aguenta a pressão, tanto que fez a medida provisória, e 2 horas depois já soltou, porque a pressão foi muita, né? Não estou aqui para discutir se foi certo ou não, mas isso mostra a fragilidade da nossa representação. O Abílio está falando aqui que o Japão e a Coreia também têm essa linha de raciocínio. Eu não sabia, interessante, mas volto a dizer, eu também não sou contra, tá? Pessoal, eu também tenho uma filha pequena, eu tenho uma esposa grávida. Eu nunca tinha falado isso, mas eu sou um imunossuprimido, eu sou do grupo de risco, então eu não vou voltar a trabalhar tão cedo, tá? Não estou com pressa de voltar a trabalhar. Pode estourar tudo, a minha reserva acabar, que depois eu sei que eu recupero. Eu sei que se precisar de eu trabalhar de domingo a domingo, eu fiz umas contas bobas aqui para mostrar para o pessoal que dá para recuperar, tá? Mas eu acho que a gente está muito acelerado. Tá? A gente está muito acelerado. O mercado já vinha ruim, o dólar já vinha em disparada, agora parece que foi aquele tiro de misericórdia, sabe? Puf, agora explode. Eu falei quando você olha para o mercado financeiro, a minha sensação, desculpa te interromper, Guilherme, mas a minha sensação é de que existia um otimismo, né? A Bolsa batendo recorde atrás de recorde, existia um otimismo exagerado. E o mercado, até porque a gente enfrentou anos de recessão severa em governo, não quero de novo entrar em política, mas em governos anteriores, e acho que existia uma vontade muito grande do mercado em ficar otimista. E isso elevou a Bolsa e os índices econômicos, financeiros, mesmo com sinais de que as coisas não andavam bem. Eu acho que é muito em cima do que você falou, assim, a gente estava caminhando perto do precipício e, infelizmente, o coronavírus, né, toda essa paralisação, foi o motivo para empurrar e falar assim, ó, você não queria cair, vai cair agora, entendeu? Então, eu concordo com a sua visão. Deixando bem claro também, só concluindo, eu também estou louco para voltar. Eu tenho uma clínica que são 52 pessoas envolvidas, secretário, auxiliar, protético, dentistas, prestadores de serviço, serviços gerais, 52 famílias que dependem daquela renda, né? Inclusive, eu incluo a minha família junto, eu, né, como dentista lá. Então, tem uma responsabilidade. Quando eu falo deixa estourar, mas eu tenho uma responsabilidade por trás, né? E olha que eu sou pequeno ainda, em comparação com vários, né? Um faturamento diário da clínica é em torno de R$20 mil. Tem clínica que fatura muito mais. Faturamento não é lucro, tá, pessoal? Lá entra R$20 mil por dia. Já estou parado sábado, segunda, terça e hoje quarta. Provavelmente amanhã. Faz uma conta rápida aí. Vê se você não ficar... se ficar pensando nisso, entra em paranoia, tá certo? É um rombo gigante, né? Muita gente fala que os pequenos vão quebrar. Não, os grandes, os médios. Eu nem me considero médio, não. Também estou na turma do pequeno, falando do mercado. Eu também estou louco para voltar. Mas precisamos de uma disciplina. Eu fiz uma conta bem idiota, tá? Para quem me segue há mais tempo, lá em outubro do ano passado, setembro do ano passado, eu fiz uma live, Estratégias para Final de Ano. E falei assim, pessoal, não fecha o consultório no final do ano. Estou falando em outubro porque dezembro vai chegar.
vocês vão fazer o seguinte, conversar com seus dentistas parceiros, fazer um rodízio, porque Natal e Réveillon deu no meio da semana. Se vocês derem férias coletivas, vocês vão acabar, se vocês derem férias coletivas, vão acabar ficando muito tempo parado. Beleza, falei. E aí foi chegando, aí todo mundo, Guilherme, você vai funcionar? Eu falei, vou, me organizei, fizemos um rodízio lá na clínica. Se a pessoa parou de trabalhar no dia 26 de dezembro, tá? Ela poderia ter parado até antes. Teve gente que parou no dia 19, por exemplo, né? No final de semana antes. Mas se a pessoa parou de trabalhar no dia 26 de dezembro e voltou no dia 6 de janeiro, né? Então ela ficou do dia de 26 ao dia 5 de janeiro fechado, ela ficou 10 dias de quarentena, tá? Ela ficou 10 dias de quarentena, só que estava na praia, estava pro sítio, estava para férias coletivas. Praticamente o Brasil para nesse período mesmo, tá? Engraçado que não rola nenhuma rebeldia, né? No carnaval, hoje nós estamos na quarta-feira, isso foi ontem, né? O pronunciamento foi ontem. Eu nunca vi tanta vontade de trabalhar numa terça-feira de carnaval igual teve na terça-feira de ontem, né? Muita gente emenda a semana de carnaval. Eu só quero falar um pouco, inverter um pouco a situação para a galera pensar nas possibilidades. Eu fiz uma outra conta burra aqui, tá? Uma conta burra. Em abril, se a gente ficar parado até segunda-feira, se eu não me engano, é dia 6 de abril, tá? Para essa semana e para a semana toda, como todo mundo já estava mais ou menos matutando, já estava se programando, vai ser um rombo, o rombo está aí, existe, mas eu penso que seria o momento do governo conseguir controlar, né? Estabilizar, vai parar, vai chegar os testes, vai testar todo mundo, vai apoiar quem tem que ficar de quarentena, quem tem que sair. Vamos por 6 de abril, né? Nós vamos ficar aí 15 dias parados, tá ok? Terrível, terrível, tá? Soma 15 vezes 20 mil que eu falei lá, só para a galera ver o que eu sinto na pele. Mas, dia 10 de abril, a Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão, 21 terça, dia 1º de maio da nossa sexta, até 12 de outubro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 feriados, que vai nos tomar 11 dias praticamente trabalhado, porque vai dar um na quinta, que a galera emenda com a sexta, vai dar 11 dias trabalhados. Quem quiser pagar o pato, tá aí esses dias para pagar, não emenda feriado, vai trabalhando. Eu sou disposto a trabalhar até domingo. Se eu tiver paciente, eu trabalho. Eu tenho gás para isso. Eu tenho essa vontade de recuperar. O problema é que a turma só está pensando no agora. Eu acredito assim que se tivesse um planejamento até de recuperação, é lógico que para trabalhar numa semana, na sexta-feira da Paixão, Deus até perdoa esse pecado, mas o Ministério do Trabalho tem algumas coisas aí que atrapalham. Como eu falei, é uma conta boa. Mas existe vários gargalos no nosso calendário que a pessoa também acontece no ano inteiro e ela não se toca, né? Na hora que precisa mesmo, ela acaba assustando, sabe? Assim, agora eu não posso parar. Eu acho que é por aí. Na parte ninguém nunca tá preparado para um momento como esse, né? Acho que é muito do que tá difícil me ouvir, Guilherme. Uhum. Não, então tá bom. Eu chego para ler aqui, ó, que eu tô lendo. Não, tá bom. Achei que você tava colocando o ouvido mais perto. Não. Nunca as pessoas estão preparadas, e aí vai um pouco no ponto que a gente discutiu aqui sobre o planejamento, né? Você ter um recurso para poder fazer frente a um momento ruim, seja perda de emprego, seja um problema, porque, vamos supor, o dentista, eu estou imaginando aqui uma situação, eu conheço muito pouco do trabalho de vocês, mas imagina uma situação onde por algum motivo o seu consultório precisa ficar fechado. Putz, tem um problema de infiltração, cupinha, fechou a clínica, vai demorar 20 dias para resolver o problema. O que você faz nesses 20 dias? A mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. Assim, esse tipo de imprevisto, ele pode acontecer. E eu mexo, aí eu estou entrando numa seara que eu conheço um pouquinho melhor, né? Eu tenho muito contato com as empresas de varejo, principalmente as grandes empresas de varejo. E tem uma coisa que no varejo é extremamente relevante e as boas empresas sabem trabalhar muito bem nisso, que é uma coisa chamada sazonalidade, né? Você tem um final de ano para muitas empresas de varejo, um quarto trimestre, que é onde elas ganham dinheiro do ano inteiro. Elas praticamente passam o ano inteiro pagando a conta e até consumindo um pouco do caixa que ela gerou no final do ano. Então, se ela não tiver essa disciplina
de pensar nisso, de pensar no ano como um todo, em cenários alternativos ruins, que podem acontecer, ninguém quer que aconteça, mas que podem acontecer, a empresa a diferença entre a empresa quebrar ou não quebrar, entendeu? Então a mesma coisa vale para uma empresa grande e para uma empresa média, pequena, um microempresário. Assim, você precisa ter esse planejamento financeiro justamente para, num momento como esse, ter o cuidado de enxergar onde é que está a oportunidade. Porque no final do dia, assim, Guilherme, vamos ser um pouco mais filosófico aqui, né? Cara, crise é um momento que te gera oportunidade. De novo, eu falando obviedades aqui, mas é verdade. Ninguém quer pensar nas oportunidades, mas é onde estão. Imagina, por exemplo, uma empresa que trabalha com delivery hoje de comida. Está lavando a égua de ganhar dinheiro. Empresas, vamos pensar mais longe aqui. Empresas que fabricam álcool gel e máscara. Está tendo um pico de demanda agora, mas será que isso não vai fazer também mudar o hábito quando acabar a crise e a produção dessas empresas não vão ter que ser ampliadas justamente para ela vender mais lá na frente, porque as pessoas se atentaram de que usar máscara e usar álcool gel funciona contra infecção, contra contágio de germes, etc. Seguramente. Uma empresa de comércio eletrônico, as empresas, todo mundo que quer consumir hoje com tudo fechado, precisam consumir no e-commerce, porque você não tem lojas para fazer isso. Essas empresas de e-commerce estão vendo uma tendência secular, que era para acontecer em 10, 15 anos no Brasil, o estímulo daquelas pessoas mais velhas, que estão menos habituadas a comprar no comércio eletrônico, vir para o online, cair no colo delas, de uma hora para outra. Assim, existem oportunidades que precisam ser exploradas nesse momento. Eu não consigo, assim, eu sou incapaz de pensar, talvez, diretamente numa coisa relacionada ao dentista, mas, assim, seguramente tem, entendeu? Então, nesse tipo de coisa que acho que a gente tem que pensar também agora. Para as pessoas que têm caixa, que têm um pouquinho de segurança para poder fazer frente a 2, 3 meses de dificuldade, isso talvez seja um pouco mais fácil. Né? Por isso a importância de você ter esse recurso nesse momento. Mas eu acho que tem que se pensar. A empresa a empresa que conseguir sair da crise, que vai ter que demitir todo mundo, ou não só demitir, mas vai ter que cortar custo até onde não poderia agora, ela vai repensar no momento de recontratação, no momento de recontratação não só de pessoas, mas dos custos, no que ela precisa e no que ela não precisa. Torna as empresas, a crise, no final do dia, torna empresas mais eficientes. Então, acho que isso que a gente precisa pensar agora. Pegando esse gancho seu, o Abílio até falou aqui, fechar por, desculpa, raciocínio errado, fechar 20 dias por problema, quando abre está cheio de pacientes. Tudo bem, até a área concorda que os pacientes C e D vão ser prejudicados. Olha, sinceramente, nem sempre a classe C e D é a mais prejudicada. Eu vou explicar por quê. Abílio, lá em cima também você falou que no início do ano eu falei 40K, se foi 40K por dia, está tendo alguma confusão. Tá? Eu sempre, para quem está comigo mais tempo, eu sempre deixo bem claro o pico de faturamento, que eu explico algumas coisas. Senão daria beirando 1 milhão de faturamento, né? Ainda não cheguei nisso, será uma honra chegar. Tenho como meta. Mas... Agora, só no ponto do abrir e tá disponível, assim, pode ser que para os tratamentos de recorrência, sim, para quem faz orto, né, Invisalign, etc., assim, se a pessoa está com uma cárie e precisa de um dentista, a clínica está fechada, ela vai esperar 20 dias com dor no dente, com gengiva inchada para poder tratar? Uma coisa que eu falei... Minha percepção é que não, né? Uma coisa que eu falei que você, pegando o gancho, você falou que tem que ter criatividade, eu falei isso para o pessoal que está fazendo o curso Dentista Gestor. Ontem a gente teve um aulão à tarde, era até algo mais exclusivo, mas para quem está na live merece isso. O autônomo, ele tem cabeça de autônomo, né? Nesse momento, ele pensa que está todo mundo sem ganhar dinheiro, tá? Ele pensa que, poxa, eu não estou ganhando dinheiro, o mundo está sem ganhar dinheiro, né? E não é bem assim. Várias pessoas estão trabalhando em home office, tem várias pessoas, como você disse, no iFood, no delivery, ganhando pra caramba, vendendo álcool em gel, o pessoal do supermercado, farmácia está trabalhando. É lógico que não como antigamente, né? Servidores públicos vão continuar recebendo normalmente, quem trabalha em estatal, enfim, quem trabalha nessas empresas Fiat, deu férias, mas está recebendo, tá? Então, qual que é o caminho? Começar a diferenciar dos demais dentistas. Se você tiver que direcionar uma campanha, num marketing, tudo, e depende do suporte legal, direciona para servidor público. Faça uma campanha para professores de escola. Vamos migrar aqui para o público, já que está preocupando. Professores de escola pública. Pô, eles estão em casa, mas estão recebendo normalmente. Então, faça campanhas
voltada para o público que não parou de receber. É o público que ainda tem alguma renda, né? Eu até brinquei, olha só isso foi batendo papo ontem, não foi, pensei isso na hora, brinquei. Se a pessoa tiver um pouquinho de assessoria de marketing, ela pode fazer uma captura para pessoas que trabalham. Se você trabalha com iFood e precisa, iFood ou qualquer outra marca, delivery de aplicativo, e precisa de um tratamento odontológico, faça o seu cadastro aqui. Pum. Você pegou todo mundo que está trabalhando. Depois você começa a trabalhar esses futuros clientes. Você joga uma isca, capta todo mundo e depois começa a trabalhar. O que as pessoas querem é subir a porta do consultório e o paciente começar a entrar normalmente. Isso não vai rolar. E tem um ditado que é o que não tem remédio, remediado está. Não tem o que fazer. Aí agora é esperar para o mercado fluir. Mas tem que começar a pensar diferente. Né? Não, se você abrir a porta e esperar que aquela rotina que você tinha de fevereiro, março, né, não vai rolar. Tá ok? Tem mais algum parecer? Ó, tô vendo aqui, ó. Atendimento à distância. Odontologia não rola muito, né? Até hoje recebo várias ligações, mensagens de pacientes procurando por atendimento imediato. Apenas 10% e emergência. Pois é, né? Pois é o dentista que a Keiko falou, vai ter que se reinventar e ter sabedoria, né? Hoje eu até postei um vídeo do Cortella falando do pessimista e tal. O mais fácil dos cenários é ser pessimista. Engraçado que se você conversar com quem gosta de desafios, está disposto a encarar. Né? Eu lá na clínica eu tenho 2 braços direitos assim que a gente conversa muito, que é o Lucas e o Etienne. Pô, nós estamos conversando assim, gente, a gente vai recuperar isso. Igual eu disse, se tiver que trabalhar de plantão, uma madrugada, se tiver paciente, nós vamos correr atrás. Se tiver de fazer campanhas com preços diferentes, o mercado já não é mais o mesmo, né? Agora é a hora de separar os homens dos moleques, né? Vamos ver quem vai sobressair. Você tem mais algum parecer aí, João Mamed, que é interessante para quem tem muito dentista que trabalha no mercado financeiro também, que gosta de fazer as suas investidas? Qual que é a expectativa que você dá aí para eles? Como eu te falei, assim, é um momento de oportunidade, assim, garantir que eu trabalho diretamente com bolsa, né? Embora eu também olhe outras coisas, mas com bolsa. Garantir que a bolsa não vai cair mais do que já caiu, eu não tenho bola de cristal para fazer esse tipo de previsão ainda, né? Quem sabe um dia eu consigo. Mas eu acho que a gente voltou a algumas casas, talvez mais do que existe um pânico generalizado no curto prazo que acaba fazendo um movimento de correção talvez maior do que ele deveria ser. Essa é a minha visão. Então, eu acho que existem sim oportunidades. Vai, como eu falei, assim, dada a incerteza, tem muita volatilidade, mas o que a gente está vendo hoje de preços, né, de ações e na bolsa, me parece bastante atrativo. Tá? Então, assim, investimento em bolsa, eu acho que para quem não entrou, no mercado de alta é sempre fácil, sempre aparece conversa em qualquer lugar que você está de pessoas que estão entrando na bolsa, que ganharam dinheiro. Quando o negócio está caindo, ninguém quer colocar dinheiro. Né? Então, assim, pode ser que alguém coloque hoje e perca um pouco ainda. Mas olhando para o longo prazo, eu vejo uma oportunidade extremamente interessante. E, na verdade, quem ganhou dinheiro grande no mercado, eu conheço o mercado há 12, 13 anos aí que eu estou atuando, foi quem nesses momentos teve a tranquilidade e soube fazer a análise correta para justamente ver o que existia de oportunidade ou não. Vale para o que a gente estava falando da questão da economia, das empresas se tornarem eficientes, e vale também para o mercado financeiro. Acho que esse sim é o momento de você olhar com cuidado, porque o mundo não vai acabar. Assim, a não ser que esse vírus mute a cada 12 horas e ninguém consiga criar anticorpo suficiente e a gente não veja um extermínio em massa, que acho que não vai ser o caso, o mundo não vai acabar, a crise vai passar. A gente está numa crise, uma crise grande,
como eu te falei, assim, ela é comparável, se não for maior do que eu estou vendo no mercado. O mercado é um indicador antecedente muito bom para ver o que vai acontecer com a economia, né? O mercado sobe, o mercado financeiro sobe muito antes da economia subir e cai muito antes da economia embicar. E é justamente o que está acontecendo. Então, assim, é um indicador antecedente, o que a gente está vendo hoje no mercado, de que a economia vai passar por um processo de recessão. A gente vai ter... Não adianta esconder, querer minimizar isso. A gente vai passar por um processo difícil nos próximos meses, talvez no próximo ano. Mas é um momento de oportunidade, na minha opinião. Para ganhar dinheiro no longo prazo, é nesse momento que você tem que focar e ter tranquilidade para poder investir no lugar certo. E eu acredito, João, que a classe odontológica tem o privilégio, tá, de passar por um momento turbulento, sinceramente, por 2, 3 meses. Tem categoria, tem segmentos que, igual você falou, vai demorar 2021 inteiro para recuperar, né? A classe odontológica, como é serviço, é saúde, tem mercado, tá? O que você tem que saber é se diferenciar. A Ariadne está me perguntando se eu já tenho data para retornar. Primeiro, eu falei isso lá atrás, que eu planejei degrau por degrau. Eu não planejei dar férias coletiva para ninguém em 30 dias, lógico que não. Eu planejei primeiramente para fechar até essa sexta. Ontem a gente teve a decisão já de desmarcar os pacientes da semana que vem, porque viu que a toada ia ser necessária. Desmarcamos os pacientes da semana que vem. Os da outra semana já está rolando. É lógico que quanto mais vai passando, a agenda vai ficando mais vazia, né? Mas a gente não teve aquele choque também de tirar todo mundo e vamos ficar 30 dias, porque tem várias variáveis, né? O próprio governo mostrou isso. Mandou fechar tudo. A prefeitura não fala a mesma língua que o governo, pelo menos aqui em Minas Gerais está falando, né? Que o Estado, mas a presidência está falando totalmente diferente. Então, nós estamos em níveis tudo meio desorganizado, né? E o Brasil, o Sul vai se comportar de um jeito, o Sudeste vai se comportar do outro, o Nordeste vai se comportar do outro. Meu ponto de vista, faltou do Brasil, do governo nosso, né, tanto municipal, estadual, federal, ordenar a quarentena, porque nós não temos disciplina para isso. Né? Se você vai na rua, eu moro aqui na frente de uma avenida muito movimentada, se eu for ali, tem tanto carro passando agora que não são médicos, não são farmacêuticos, não são gente que precisa estar trabalhando, que está zanzando, infelizmente. Né, gente do nosso ciclo social que vai para a casa da mãe, que vai para a casa do tio, que está reunindo com a galera, porque não teve uma cobrança, né? E aí relaxou um pouco, eu acho um pouco precoce. Mas isso é opinião, tá? Eu sei que tem gente que já está louco para voltar. Eu particularmente, estou doido para a clínica voltar às atividades realmente, né? Eu falei num grupo que eu estou igual um leão na jaula, que se abrir, vai embora. Mas é isso que eu queria falar, tanto que é o tema da nossa live, razão ou emoção. Pela razão, né, nós temos que ponderar alguma coisa. Agora, pela emoção, todo mundo vendo tudo que está acontecendo, o desespero do mercado e tudo. E hoje em dia, a primeira crise que a gente passa é uma crise histórica. Isso vai estar nos livros de história daqui 100 anos, vai falar desse momento, dessa pandemia. Essa crise histórica, ninguém sabe como sair dela. E temos que engatinhar. Não adianta a gente querer, porque pode virar uma catástrofe, tá? Isso aí eu já não é muito minha praia mesmo. E a primeira crise que a gente passa com a internet. Então isso pode estar sendo também um problema, né? Foi o que facilitou, né? Foi o que facilitou também todo mundo tomar as providências rápido e amenizar o estrago, mas é a primeira pandemia com a internet. Tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Né? O pânico se espalha muito mais rápido, né? Sim, sim. Mas é isso. Nós estamos aí nos 5 minutos finais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, eu não estou defendendo nenhum lado, tá? Tipo assim, se quiser a turma voltar, se amanhã e tiver um embasamento que pode voltar, eu convoco a turma e vamos voltar. Lembrando, um detalhe também. Eu sugiro, não volte ao consultório com força máxima, tá? Quem dá para ser férias, volta devagarzinho, carga mínima de funcionário, custo operacional reduzido, porque você não sabe. Se você chama todo mundo, tem dentista de diária, tem funcionário que poderia estar de férias, você já começa a estar
O exemplo da China, acho que esse ponto é importante. O exemplo da China está aí para mostrar justamente o que você está falando. Assim, eles estão voltando, mas voltando de uma forma gradual. E eu também queria deixar claro aqui, Guilherme, assim, às vezes pode parecer que eu fale algo que, na verdade, eu não quis dizer, mas, assim, em resumo, qual que é a minha visão? A minha visão é de que eu não acho que se deva tirar a quarentena hoje, de hoje para amanhã, mas também eu não acho que é sustentável segurar por mais um mês e meio, 2 meses, e por um período prolongado, porque aí sim você tem um impacto na economia que a gente nunca viu na história do mundo, muito provavelmente, e aí os números assustam, qualquer conta que você fizer, assim, são números assustadores, que aí você começa a ter aqueles impactos, aquelas derivadas que a gente começou a discutir aqui em linha da pobreza, a questão da violência que aumenta demais. Então, assim, não é sustentável, e isso não vai acontecer muito provavelmente, um lockdown, uma quarentena aí de 2, 3 meses. Mas é muito cedo, a gente acabou de entrar nela e a gente está vendo que nos lugares onde foi feita de uma forma bem feita, bem estruturada, a curva ela se desacelerou e a pandemia foi, a princípio, não controlado, porque de novo é cedo para falar, mas assim, houveram resultados positivos. A gente pode começar a enxergar isso no Brasil nos próximos dias, entendeu? E o governo provavelmente nos próximos dias vai anunciar também um pacote de medidas. Então, assim, a gente não tem que ter pressa hoje para sair amanhã e voltar ao trabalho. Acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela. E você acha, né, que tem a possibilidade de mais liberação de FGTS? Porque já teve parte liberada, de conta inativa, conta ativa. Você acha que tem essa possibilidade para injetar um dinheiro também no mercado, ou você acha que por aí provavelmente não deve rolar muita coisa? No mercado você diz, desculpa, acho que eu não entendi, do mercado financeiro? Não, na parte do FGTS, né, do governo, alguma manobra, entendeu? Você acha que ainda tem, ou isso não vai surtir tanto efeito, nem cogita-se isso? O tamanho do FGTS, ele não necessariamente é uma bala de prata que o governo tenha para poder investir na economia, porque boa parte do FGTS, na verdade, a maior parte do FGTS, ela já está comprometida com principalmente financiamento imobiliário, né? Então, tudo que financiou-se nos últimos anos, aí, boa parte do que se financiou, pelo menos da parte dos bancos públicos de moradias, Minha Casa Minha Vida, etc., foi com recursos do FGTS. Então, o FGTS ele é um fundo enorme, tem mais ou menos, se eu não me engano, 500 bilhões de reais, só que ele tem um passivo de 400. Então, na verdade, o que existe que poderia ser usado é muito pouco, é menos de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais é muito dinheiro, mas assim, a gente está falando aqui de um pacote que o governo provavelmente vai colocar em prática aí de 600, 700. Então, assim, o FGTS não é a bala de prata do governo. Sim. Uma perguntinha rápida para a gente encerrar aqui. O dinheiro sumiu. Eu estou trabalhando, dinheiro não tem, dentista, todo mundo está sem dinheiro. O dinheiro sumiu. No mercado, quando o dinheiro some, geralmente ele vai para onde? Bancos, instituições financeiras? Quem que é o que... Porque se alguém está perdendo, tem alguém ganhando. Quem que está ganhando nesse momento? Na verdade, não. Você pode ter uma perda líquida desse dinheiro, né? Ele fica assim, parcialmente empossado. No momento de crise, você tem inadimplência em alta, os bancos eles tendem a ter uma postura mais conservadora e não emprestam tanto, e não tem um empossamento desse dinheiro. E, na verdade, infelizmente, não quero tomar cuidado com as posições que eu tenho aqui, mas porque eu trabalho no mercado financeiro, né? Mas o fato de a gente ter uma estrutura bancária bastante concentrada no Brasil, na mão de poucos bancos, dificulta a competição e faz com que esse empossamento do dinheiro ele se acentue muito no momento que esse dinheiro precisaria estar circulando. Então, esse é um problema. É um sistema extremamente seguro, porque você tem que controlar 3, 4 instituições financeiras, então não existe quebradeira de banco hoje no Brasil, justamente por isso. Mas, por outro lado, ele não é um sistema bancário, uma estrutura bancária que favorece a competição, né? Então, esse dinheiro fica, em boa parte, bastante empossado nos bancos. Nosso tempo vai acabar, nós temos 30 segundos aí para despedir. Obrigado pela participação de todos, obrigado a Bílio, Gilvelto, Keiko, todo mundo que mandou pergunta aí. Obrigado, João. Muito esclarecedor, tá? A gente vai batendo papo. Eu vou te mandar dúvidas aí do pessoal, mas legal. Muito obrigado. Tá bom, tô super à disposição. Valeu. Monique, um abraço, viu, Monique? Você não apareceu não, tá?
Faltou você aí. Aqui, muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente vai ter live com o dentista na Austrália, que não parou o atendimento lá. Então, para ver como que está sendo os atendimentos por lá. Dentista nos Estados Unidos, que diz que o negócio lá não está muito legal. Isso é bem interessante, porque a gente faz esse intercâmbio e acaba vendo a realidade dos países que também já passou e estão passando nesse mesmo momento. Tá certo? Pessoal, fiquem com Deus. Quem não assistiu tudo, a live vai ficar salva. E até amanhã, João. Muito obrigado. Boa Valeu, noite. Guilherme. Em breve a Boa gente noite. encontra aí Obrigado para pelo tomar convite. uma. Valeu. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até amanhã.